Agora, uma coisa que é muito importante nós pensarmos nesse momento é que nós temos uma onda de racismo e de machismo na sociedade e que muita gente adere a essa onda devido um resgate de uma postura política fascista, onde líderes religiosos de nações importantes, como os Estados Unidos, Brasil, eles acabam assumindo essa postura fascistoide, né? E junto com o fascismo vem o machismo, vem o racismo, né? Inclusive a Hannah Arendt, que é uma autora de Israel, ela, uma filósofa, ela vai dizer que o domínio europeu sobre os países africanos foi a antessala do fascismo. E os elementos que mais tarde vão compor o fascismo enquanto proposta política, ele já estava colocado no momento em que os europeus dominam as nações africanas e procuram legitimar esse domínio através da inferioridade daqueles povos sobre a cultura europeia. Ela vai dizer que o fato de o imperialismo ter uma imprensa livre, um parlamento nas metrópoles coloniais, não configurava ainda uma postura fascista. Mas depois, as ditaduras fascistas de Mussolini e de Hitler, elas vão lançar mão de artifícios racistas, né? Propondo, no caso do nazismo, a superioridade da raça, ou a raça pura, não é? E vão se estruturar a partir dessas concepções. Nesse momento em que nós estamos vivendo, em que nós percebemos alguns líderes políticos que flertam com o fascismo, o racismo ele vem à tona. Nós não podemos brincar com comunicação. Comunicação é uma coisa muito séria. A maneira como você difunde as ideias, não só através de discurso, mas através de gestos. Quando o povo brasileiro, numa campanha eleitoral, brincava de fazer gesto de arminha, dando tiro, nós não nos demos conta do quanto isso é pernicioso para a sociedade e quanto isso pode gerar uma onda de violência, de enfrentamento entre pessoas que têm posicionamentos rivais na sociedade. E se nós vamos pegar, por exemplo, o avanço do racismo, sobretudo em relação à juventude e à infância negra do Brasil, nós vamos ficar alarmados. Se você pega a manchete da Folha de São Paulo, do último dia do ano de 2019, a Folha vai trazer a imagem de 9 crianças e a manchete: conheço as 9 crianças que foram vítimas de assassinato por balas perdidas no Rio de Janeiro esse ano. 9 crianças negras. Naquele mesmo mês de dezembro, um pouco antes, lá na favela de Paraisópolis, lá em São Paulo, a polícia estoura um baile funk e morre cerca de 13 crianças, todas negras. Não é? Pouco antes do caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, um garoto negro lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, João Pedro, foi assassinado pela polícia. Numa ação conjunta da Polícia Civil e Militar, o garoto foi vítima de uma bala perdida. Porque o alvo dessas balas perdidas são a juventude e a adolescência negra. Né? E quando o jornalista da Folha de São Paulo trazia a matéria dele sobre aquelas 9 crianças que foram vítimas de bala perdida, ele dizia: todas crianças negras morando em comunidade, leia as favelas, e foram assassinadas na presença da polícia. O que acontece de errado
Nós não podemos assimilar isso como uma mera coincidência, porque não é coincidência. É algo muito sério e que a sociedade brasileira precisa pensar sobre essas coisas, né? A polícia brasileira, nada contra a pessoa do policial, mas aqui nós estamos falando de instituição, não é? E as instituições, elas merecem crítica, assim mesmo como a instituição eclesiástica merece suas críticas, né? Mas, na verdade, a instituição policial brasileira ela vai ser um prolongamento um pouco daquilo que foi a violência estrutural do período colonial, né? Historicamente, se a gente pegar a revolta da Chibata, que foi uma revolta dos marinheiros, né, contra o sistema de relação entre a hierarquia da Marinha brasileira, que era pautada mesmo no açoite, coisa que se herdou da cultura colonial, e esse requinte de violência, e que muitas vezes é direcionada para a comunidade negra, ela encontra ela é resquício de um passado de uma violência estrutural que era naturalizada na sociedade. De maneira que hoje, quando nós percebemos esse refluxo de machismo e de racismo na sociedade brasileira, nós precisamos olhar para a nossa história e perceber a necessidade que nós temos de romper com algumas coisas das nossas tradições. No momento que os negros eram escravizados na senzala, na Casa Grande as mulheres conviviam com uma lei do concubinato que praticamente ela legitimava a violência masculina e eximia de punição o homem que matasse a mulher em decorrência de um ciúme ou da constatação de um adultério, de uma traição feminina. O Brasil conviveu com isso. Praticamente havia uma legislação que fazia vista grossa para o concubinato masculino e a possibilidade da traição feminina era punida com morte. E se nós ligamos hoje a televisão no nosso Jornal do Meio-Dia aqui no estado de Goiás, por exemplo, tem vezes que a semana inteira você tem casos de feminicídio em diferentes pontos do estado. Isso não é normal, isso não é natural. Isso é fruto de um processo histórico que nós precisamos romper. E aí, quando você entra aqui na cidade de Goiás, que você encontra um outdoor dizendo a direita conservadora apoia isso. Que direita conservadora? E depois, conservar o quê? Conservar machismo? Conservar racismo? O que é que nós pretendemos conservar da sociedade brasileira? Nós precisamos romper com esses fantasmas da colonização escravocrata e construir uma relação nova, de uma sociedade plural, diversificada, e onde as diferenças convivam de forma minimamente harmônica e respeitosa. Vamos conservar o quê? Um passado de morte, de violência, de escravidão, de feminicídio? É isso que nós queremos?